Bom, queria trazer aqui um vídeo sobre opções de reforços para o Santa Cruz e também para quais posições o clube deve buscar reforços, diria que nessa janela do meio do ano, apesar da série C e D não ter janela, né, que igual na Série A e na Série B, reabre no dia 3 de julho, ao menos que o Santa Cruz tente uma contratação internacional. Então quero trazer aqui quais são as posições e, além disso, nomes que, na minha opinião, poderiam ser ótimas alternativas e alguns desses viáveis. Não pela questão de estar livre no contrato ou seria fácil nesse sentido, mas financeira não seria um grande problema de se pensar, que são jogadores que eu acho realmente que poderia ser ótima alternativa. Quem sabe aí para a diretoria não ficar de olho para essa reta final da Série D e também com nomes e funções que é o que o Santa Cruz tem buscado no mercado. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos, que já está bem próxima, então conto com a ajuda de vocês. Vou deixar também nosso canal de cortes do Black Cartel, por lá postamos os trechos mais curtos. Se você não quer assistir o vídeo aqui com 15, 16 minutos, por lá tem os mais curtos de 2 minutos e meio, 3 minutos e meio. Todos os dias também saem 2 vídeos por lá, tá aparecendo aqui na tela. Antes de darmos sequência, tem um recado da Leon, caixa de apostas esportivas que te dá R$25 ao você fazer o seu cadastro para começar a apostar, tendo, no caso, esse valor para você apostar em odds a partir de 1,30 e no máximo 3 a cada real apostado, que são várias, tá? Que entra dentro desse padrão, ou seja, você pode vir aqui pelo link na descrição, no comentário fixado, utilizando o meu código promocional, que já vai estar inserido quando você clica no link, vai ter esses R$25 ao fazer o seu cadastro. Então, para você começar e apostar nos próximos jogos, né, do Santa Cruz, na Série D também está disponível jogos e cotações do Campeonato Brasileiro da Série T, próximos compromissos aí, ó, por exemplo, na quarta-feira contra o Souza da Paraíba, depois tem ali enfrenta em casa o Nacional, Campinense, depois fora de casa e o Potiguar. Então, para você começar hoje mesmo na Leon, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então já venho querendo trazer esse vídeo aqui há algum tempo e até pedi ajuda para um amigo lá do Cash Coral, créditos aí para ele, perguntei lá no Twitter, que ele me respondeu sobre expectativas de posições que deve chegar nessa metade do ano. Até segue ele lá também no YouTube, um excelente canal, lá no Twitter, no Instagram, o Cash Coral. Eu perguntei para ele, ele falou o seguinte: irão contratar ainda mais um meia, um atacante e também um zagueiro. Então valeu demais aí a resposta e possivelmente esse atacante seria pelas beiradas, tá? Que eu quero comentar aqui com vocês. Então até alguns outros portais e o que o coordenador técnico, o Zé Teodoro, falou sobre essa expectativa de reforços agora para metade do ano. Bom, onde em matéria ao portal JC, o coordenador técnico falou sobre essa possibilidade de reforços e ressaltou o seguinte, até mesmo para o Felipe Conceição, a chegada de alguns jogadores. Contratar por contratar, nós não vamos fazer agora. Aposta, não vamos contratar. Então o torcedor sabe que a gente está tendo o cuidado necessário de trazer as posições que o Felipe Conceição precisa para encorpar a equipe. Com certeza um zagueiro é um jogador que o Felipe interessa em trazer. Ele vai querer também um meia e um jogador pela beirada, já que trouxemos o Yulin recentemente, depois da situação dele envolvido no Botafogo da Paraíba, e até vi um comentário hoje que as coisas estão caminhando e ele pode estar regularizado o mais rápido possível, que essa entrevista já tem quase 3 semanas, mas que falava aí sobre as expectativas. Então, aquela coisa, né? Não vai ser promessas, nenhum desses jogadores aqui, ó, diria que um apenas, que é mais jovem, tem muito potencial e que ainda não jogou com muita frequência, mas outros são jogadores que vivem uma boa fase. Só vale ressaltar que eu não estou trazendo aqui, ó, exclusivo do Black Cartel, que esses jogadores interessam ao Santa Cruz. Não, aqui no canal nós trazemos opinião, análise de jogadores que poderiam chegar no clube junto com informação. Então eu trouxe essa informação de 3 jogadores que vão chegar no mínimo para a função de zagueiro, ponta e um meia, e também, agora sim, né, minha opinião, quem que eu acho que poderia ser uma boa opção e viável para o Santa Cruz nessa metade do ano. Bom, primeiro aqui que eu quero falar é sobre um ponta, o Eric Bahia, jogador que tem aí, no caso, excelentes números na Série D pelo Iporá. Tem até aqui 5 gols marcados em 7 jogos, inclusive um hat-trick, né? 3 gols contra o Brasiliense no último final de semana. Jogador que tem 28 anos de idade e atua tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Até trouxe um vídeo aqui, ó, na última quarta-feira no canal falando sobre ele no Remo e no Paysandu. Teve algumas fontes que me passaram que ele estaria sendo monitorado por essas equipes, mas eu ainda fico de olho assim, porque dependendo, né, o atleta poderia seguir no Santa Cruz, até porque não sabemos, né, como que vai ser. Se o Iporá não conseguir a classificação, o Santa Cruz ainda teria alguns jogos na reta final e, na minha opinião, o Eric Bahia poderia ser uma alternativa. Por ser clubes da mesma divisão, é claro que complicaria, mas quem sabe para uma fase mata-mata, aí poderia vir a ser uma alternativa ainda mais viável.
Jogador que não é de hoje, que vive um bom momento. No início da temporada pelo Nova Venécia, contando estadual, ele havia feito 3 gols em 13 partidas, bons números. Ano passado também jogou pelo Anápolis e pelo Petrolina. Somando assim essas duas equipes, ele também teve números bem interessantes, marcou 12 gols de acordo com o gol e também disputou um número de 35 jogos, que foi um número bem interessante. Então já vem, né, desde outros números aqui, ó, pelo Sergipe lá em 2021, 6 gols em 25 jogos, Cabo Friense também em 2020. Então não é de hoje que ele vive uma boa fase. Diria que já está aí uns 2, 3 anos e, na minha opinião, poderia ser uma opção. É claro, né? Não seria uma realidade, um atleta que, só trazer ele que já vai ser titular. Não, mas com certeza já seria uma ótima opção aí pelas beiradas para o técnico Felipe Conceição. E quero também trazer aqui um outro ponto, além desse, né? Que esse sim, um pouco mais promessa, mas eu acho que poderia vir a ser um reforço bem barato dentro da realidade financeira. A respeito aí do Marcelo, o jogador também que atuou como ponta esquerda, ponta direita, está com 25 anos de idade, que atualmente se joga aí pelo Operário, onde está aí pelo Operário, que não vem tendo uma sequência muito grande de jogos nesse ano, foram apenas 6 partidas até aqui, e no momento que eu estou gravando esse vídeo tem quase um mês que ele não joga, então até por conta disso não ficaria tão inviável. Não foram números bons nesse início de ano, 6 partidas e nenhum gol marcado. Mas no ano passado foi importante pelo Inter Minas, na segunda divisão do Campeonato Mineiro, onde ele marcou 4 gols em 6 jogos e foi uma peça aí interessante, né? Atleta que é revelado na base do Cruzeiro, eu sou torcedor do Cruzeiro, acompanho aí o Marcelo desde o time de base até o profissional. Ele se destaca muito em 2018, quando o Cruzeiro foi bem na Copa do Brasil, da categoria de 2018, 13 gols em 25 jogos naquele ano. Não é à toa que ele teve espaço com o Mano Menezes no time principal do Cruzeiro em 2018, jogou 4 partidas e depois não foi muito aproveitado, até diria que injusto, tá? Porque era um bom atleta, mas teve muita pressão da torcida e tudo mais, dele não fazendo boas atuações, que era de se esperar. Na época o Marcelo não tinha nem 18, 19 anos de idade, era realmente muito novo. Depois, 2020, passou pelo 2019, 5 jogos apenas pelo Vitória, na Série B, né, naquele ano. Depois, em 2020, jogou pelo Paraná, 24 partidas na Série B, 1 gol marcado, foi bem, jogou aquela reta final inteira pelo Paraná, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas aí em 2021 ele já começou a rodar bastante e acabou não dando muito certo. Ele ainda tinha contrato com o Cruzeiro profissional, foi emprestado ao Figueirense, onde não conseguiu jogar no time principal, 6 partidas, até jogou no time sub-20, porque ele tinha idade ainda, né, para o time sub-23, 2 gols em 5 jogos e termina pelo Betim, na segunda divisão do futebol mineiro, onde fez 6 partidas e 1 gol. Então, ele termina 2020 bem no time da Série B, 2021 muito mal, porque foi emprestado ao Figueirense e não foi aproveitado, e também no Betim jogando na segunda divisão, e a partir do ano passado, de 2022, que não conseguiu jogar, né? Jogou por uma equipe chamada Sport Sinop, depois Uberaba e Inter Minas. Então só no Inter Minas ele marcou aí 4 gols, nesses outros não conseguiu balançar as redes e nesse início de ano pelo Operário não conseguiu fazer uma ótima temporada. Então, diferentemente do que o Zé Teodoro gostaria, não é uma realidade, é uma promessa. Mas eu acho que se não tiver opções, com certeza é o nome que eu acho que poderia vir a ser uma boa opção, igual eu falei, né? Meu pitaco aqui no canal. Um que eu já trouxe, o Eric Bahia, muito mais vivendo uma boa fase, com vários times interessados, e outro que não seria tão visado assim, que seria o ponta Marcelo. Bom, outro para a função de meia, de criação, é a respeito do Giba, que é o camisa 10 da URT no Campeonato Mineiro da segunda divisão, onde tem bons números até aqui pela equipe, 9 jogos e 2 assistências, não balançou nenhuma vez a rede, mas nesse início de ano pelo Desportivo Brasil, na segunda divisão do futebol paulista, ele já havia jogado contando a segunda divisão e jogos ali do campeonato Copa do Interior e tudo mais, 18 jogos e 2 gols nesse ano de 2023, então vem vivendo uma boa fase. Ano passado também pelo Desportivo Brasil, somando Brasileirão, Campeonato Paulista, não, Brasileirão não, né, Campeonato Paulista e Copa Paulista, ele jogou 26 partidas pelo Desportivo, 5 gols marcados e 6 assistências, pelo menos foi essa os números que eu encontrei do jogador. Então se você for somar o desempenho dele no Desportivo Brasil, entre 2022 até março de 2023, teve ali um número bem interessante de jogos, 36 atuações, marcou nesse período 7 gols e ainda contribuiu com outras 10 assistências. Então vem de uma boa fase, o atleta aí que é revelado, no caso na base do Ituano, passou também pelo Joinville, equipes como Maringá, Marcílio Dias, onde foi bem lá em 2019, e também depois começou a rodar pelos times do interior de Minas, igual Patrocinense, depois foi para o Guarani, Caravaggio, enfim, até chegar
na URT, onde tem sido camisa 10 do time na segunda divisão, que inclusive a URT é uma das grandes favoritas a conseguir o acesso. No momento que eu estava gravando esse vídeo, estava inclusive na primeira colocação do seu grupo. Então é um jogador que pode ficar livre, por exemplo, daqui a alguns meses e ainda ter espaço na Série D, porque se terminasse juntos a competição não faria sentido, né? Ele deixar um clube para assinar outro. Mas, como eu falei, acaba que o calendário da CBF, cada competição terminando em um dia e pode vir a ser uma opção, é esse aí, ó, que pode atuar o Giba, tanto de meia quanto de ponta esquerda, tá? Então pode fazer muito bem os dois papéis que o Santa Cruz tem buscado no mercado. Para terminar aqui, então, falar sobre um zagueiro, esse também que eu acompanho bastante, que é a respeito do zagueiro Arthur, de 23 anos de idade, atleta com 1,89 m de altura, que atualmente está lá no Santa Cruz de Natal. E assim, se você for olhar os números dele, não é incrível, mas eu sinceramente fiquei bem surpreso dele estar jogando hoje no Santa Cruz, porque ele jogou o campeonato estadual, onde somou 13 partidas, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, e foi bem, tá? O estadual inteiro ele jogou como titular. A última partida dele foi no dia 12 de maio, então, não, 12 de maio não, né? Tem 12 de janeiro, fevereiro, março, abril, acabei confundindo mesmo. Abril, 12 de abril, último jogo, ó, 12/4, então tem muito tempo que ele não joga, tem 2 meses aí basicamente parado, e poderia então, na minha opinião, ser um bom nome. Onde que ele jogou antes dessa passagem pelo Santa Cruz? Ele estava no Náutico até o ano passado, onde jogou a reta final do Brasileirão, não muito, apenas 9 partidas na Série B, não foi uma peça fundamental. E antes disso estava na Ferroviária, no Campeonato Paulista, que foi reserva no estadual, mas jogou 7 jogos e inclusive marcou um gol. Antes disso, 2021, passou pelo América Mineiro, ele ficou um ano emprestado ao América Mineiro pelo Cruzeiro e só jogou uma vez. E terminou a Série B pelo Brasil de Pelotas em 2021 como titular, 17 jogos naquela ocasião. Então assim, é um atleta que também surge na base do Cruzeiro, passou já pelo futebol português, nacional lá de Portugal, 5 partidas em 2019, para Tom Benz também na Série C de 2019, 5 jogos, 2020 joga 6 partidas e um gol pelo Cruzeiro no Campeonato Mineiro, acabou que não foi aproveitado para a Série B, porque emprestou ele pro América, que na minha opinião foi um erro. Se ele tivesse continuado no Cruzeiro naquele ano, com certeza teria espaço. E antes disso também ele foi emprestado ao Estoril Praia, lá de Portugal. Passou alguns meses, mas não chegou a jogar profissionalmente pela equipe europeia, apenas no time de base. Então, é um jogador que surge em uma base do Cruzeiro, uma das grandes gerações naquela época ali do Arthur, que acabou, por exemplo, o Maurício, que hoje está no Internacional e tudo mais, era dessa geração, o Jadson do Red Bull Bragantino, enfim, logo depois ele veio vários outros atletas da base, e ele acabou que passou por outros clubes que não teve tanto espaço, igual no América, quando estava ainda na Série B, no Brasil de Pelotas jogou bem, mas depois foi para a Ferroviária, rodando ali para alguns outros clubes, e agora, nessa última passagem, no caso pelo Santa Cruz de Natal, onde jogou 13 partidas, e que assim, não marcou nenhum gol, mas foi titular todos os jogos. Você olha assim, foi tudo 90 minutos. Eu acho que poderia ser uma opção jovem, barata, apenas 23 anos e que está aí na disposição do mercado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui do Black Carta a chegar a essa marca de 50 mil inscritos. Tem também nosso canal de cortes, estamos com essa meta aí de chegar lá a 100 inscritos. Estamos ainda só com 5 lá, então se você puder clicar aqui, ó, se inscrever, não custa nada, vai continuar recebendo as notificações normal e me ajuda bastante. E o link da Leon para você resgatar esses R$ 25 e começar a apostar. Valeu, galera!